Pessoal, vamos agora ao último conceito da aula de hoje, que envolve os modificadores de acesso, que a gente acabou trabalhando na hora que nós fomos definindo as nossas classes, tá? A gente trabalhou com dois, né, que era o público, que era o privado. Lembrando que a hora que estava público os atributos do meu controle de ar-condicionado, o usuário podia chegar lá, colocar a temperatura menos 25, enfim, podia fazer o que ele quisesse. Aí a gente falou, não, vamos colocar privado, tá, nesse método, que o usuário já não consegue mais acessar, ele precisa, ou ele consegue acessar aquele atributo apenas passando por um método, que aí sim eu deixei público, tá, para que o usuário tenha acesso. Mas vamos ver mais um pouco a respeito do público, do privado. Vamos ver por que aconteceu aquela situação em que eu não coloquei o público no construtor da minha classe e aí deu problema, tá? Mas se eu fizesse aquilo em outra situação não teria dado problema. Vamos ver isso também e vamos ver mais um modificador de acesso que a gente nem chegou a mencionar aqui, que é o protected, tá? Bom, em suma, o que é o modificador de acesso? Eu controlo quem que pode acessar o que, certo? No caso, quem, né, é qual classe pode acessar o que de outra classe, tá? Esse o que pode ser métodos, atributos, incluindo método construtor também, tá? Bom, quais tipos de modificadores de acesso nós temos? Nós temos o public, tá? Deixa visível a classe ou membro da classe para todas as classes, subclasses e pacotes do projeto, ou seja, público para todo mundo. Todo mundo consegue ter acesso a algo que é público, tá? Então, apenas recapitulando, aproveitando que a gente está com pacotes agora, tá? Se eu chegar aqui na minha classe pessoa e colocar o nome público, ou o modificador de acesso público no nome, tá? Eu posso vir aqui no principal, ao invés do get nome, tá? Eu acessar o nome direto, ó. Perceba que ele está deixando o proprietário.nome, tá? Tá em outro pacote, tá em outra classe, não importa onde esteja, e eu consigo acessar o meu nome. Automaticamente, a hora que eu passar isso daqui para privado, então public, private, tá? Já começou daí, ó, tem acesso privado, ou seja, somente a pessoa consegue acessar esse atributo que é privado. Portanto, agora eu só consigo imprimir esse nome da pessoa por meio do getNome, porque o getNome, sim, ele é público, tá ok? Então, público libera o acesso para todo mundo. Bom, em contraste com o público, nós temos o privado, que é isso que a gente acabou de fazer também. Deixa visível a classe ou membro apenas para a classe em que o membro se encontra. Ou seja, se esse nome aqui é privado, apenas a classe onde esse atributo privado está é que vai conseguir acessar o nome. Portanto, eu tenho o método setNome aqui, ó, ele está conseguindo acessar e modificar o nome. O getNome ele está conseguindo acessar o nome, tá? Porque está dentro da classe onde este atributo, né? Método também, se for método privado, somente a classe onde esse membro foi declarado vai poder utilizar esse membro, tá ok? Então essa é a diferença do privado. Nós temos também o protected, tá? O protected deixa visível a classe ou membro para todas as classes e subclasses que pertencem ao mesmo pacote, tá? Perceba que aí eu utilizei pacote, pacote está legal, tá? Mesmo pacote, mesma pastinha, tudo bonitinho, a gente vai conseguir acessar. Mas perceba que eu utilizei classe e subclasse, tá? Subclasse é um termo oriundo da herança, tá? E a gente vai ver ainda herança. Mas por enquanto, só para a gente já trabalhar mais confortavelmente com os modificadores de acesso, eu vou colocar aqui, a hora que a gente for ver herança, a gente volta. Então, por enquanto, vamos assumir que o protected é para o mesmo pacote. Depois que a gente vê herança, vai ficar sentido, vai fazer mais sentido essa parte da subclasse. Então, o que isso significa? Significa que se eu tiver uma classe aqui, tá? Sei lá, o usuário não faz sentido ter dentro do usuário, mas enfim, eu vou colocar uma classe teste aqui só para a gente testar, tá? Dentro dessa classe teste, tá? Deixa eu ampliar aqui. Ela vai ter um campo pessoa. Vou colocar um construtor aqui, public, teste, pessoa, new, pessoa, Rafael,
certo? Eu criei a pessoa e, se por um acaso eu vier aqui na pessoa, no lugar do private, eu colocar o protected, tá? A hora que eu vier aqui no teste e colocar pessoa.nome, olha só, ele está acessando, está dando erro, tá? Então vou fazer assim, pessoa.nome igual a Ricardo, certo? Eu consigo ou acessar esse valor para fazer alguma, imprimir na tela, por exemplo, né? Se quiser colocar aqui também um salt, nome, 2 pontos, mais pessoa.nome, tá? Eu estou conseguindo acessar o nome da pessoa diretamente, certo? Bom, só que se eu for aqui na minha classe principal, tentar fazer a mesma coisa, colocar aqui um ponto nome, tá? Ele vai reclamar comigo, vai falar, ó, nome tem acesso protegido em pessoa. Então o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho uma classe teste que está no mesmo pacote da pessoa, certo? E nesse caso, se eu tenho algum membro de classe que é protegido, uma classe do mesmo pacote vai conseguir acessar. Nesse caso, o nome da pessoa era protegido, certo? A minha classe teste está no mesmo pacote de pessoa, portanto eu consigo acessar diretamente. Já a minha classe principal, ó, ela não está no mesmo pacote de pessoa, ela está fora. Se eu tentar acessar diretamente, vai dar erro. Bem, então essa é a diferença para o protegido. Deixa eu colocar aqui. E nós temos também ó, o modificador padrão da linguagem Java, tá? Então se eu não colocar nada, se eu ver aqui no meu atributo aqui, ó, pessoa, vou colocar nada, certo? Ó, salvei, o meu programa continua funcionando normalmente, mesmo sem colocar esse modificador de acesso, né, só para a gente ver, se eu tentar novamente aqui colocar o nome da minha classe, ele vai dar erro na mesma situação, porque o modificador padrão, que é quando você não informa nada, ele permite acesso ao membro apenas dos pacotes em que a classe se encontra, tá? Então o protected é no mesmo pacote, e aí vai ter mais a questãozinha da herança, das subclasses, certo? A gente vai ver mais pra frente. E o modificador padrão, se eu não falar nada, dentro do mesmo pacote, eu consigo acessar os membros da classe. Ok? É por isso que no comecinho, lá na nossa primeira classe, que a gente tinha colocado modificador de acesso nem nada, eu estava conseguindo acessar diretamente os membros da classe, porque eles estavam com esse modificador padrão, e como a gente não tinha visto o pacote ainda, estava tudo no mesmo pacote, né, a gente conseguia ter ou fazer este acesso. Tudo bem? Tranquilo então a questão dos modificadores de acesso aqui do Java, tá? Aqui fiz uma tabelinha sumarizando, ó, public, sim para tudo, acesso de qualquer lugar. Protected, tá? Da mesma classe, mesmo pacote ou subclasse. O private, que é o mais restrito, tá? Só na mesma classe. E o padrão, mesma classe e mesmo pacote. Beleza? Aqui apenas uma questãozinha de padronização também. Normalmente, né, a gente costuma declarar esses atributos privados já para esconder de cara do usuário variáveis, né, importantes no funcionamento da minha classe, para que ele não fique setando diretamente esses valores. Tá? Então, por padrão, os atributos eles costumam ser privados e a gente coloca os métodos de acesso para esses atributos, porque a gente consegue controlar o acesso. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Voltamos a seguir com exercícios. Tá? Vou fazer um quiz. Nesse começo, eu costumo fazer um pouco mais de exercício, né, que é para a gente habituar a linguagem, habituar a orientação a objetos, tudo, tá? E eu faço exercício tem exercício nos slides, depois tem exercício na lista, tá? Eu vou fazer exercício nos slides, vou fazer exercício na lista, e nessa aula a gente já começa a dar o nosso passo inicial no projeto banco, tá? Lembra que eu falei? A gente vai aprender o conceito da aula, a gente vai aplicar esse conceito num projeto maior, então a gente vai evoluindo esse projeto até que no final nosso projeto banco terá todos os conceitos de orientação a objetos e futuramente, né, se a gente for ver interface gráfica também, com interface gráfica, tudo bonitinho, que a gente vai aprendendo ao longo da disciplina, beleza? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.